Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto e último módulo, Processamento de Imagens Digitais e Aplicações, onde o foco deste módulo vai ser basicamente de aprender um pouco mais das partes mais básicas de processamento de imagem, que é atualmente uma das principais áreas de aplicação de Machine Learning. Nesse módulo, a gente vai falar um pouco sobre o campo de processamento de imagens, com técnicas avançadas de Machine Learning, a capacidade de entender, compreender e extrair informações de imagens digitais é fundamental numa grande variedade de aplicações, desde conhecimentos mais básicos, como por exemplo imagens médicas ou até sistemas de segurança baseados em visão computacional. Também a gente tem atualmente veículos autônomos também que utilizam visão computacional para poder ali fazer a sua própria direção. Então, quando se fala em visão computacional, geralmente estamos falando basicamente da união entre Machine Learning e processamento de imagens. Então, para entender a visão computacional, a gente precisa levar em consideração os conceitos de visão computacional. Quando uma imagem ela é processada, essa imagem ela passa a conter determinadas características, dados que já foram pré-processados, para que, quando a gente utilize a técnica de Machine Learning, o sistema consiga de fato reconhecer um determinado tipo de imagem, a gente precisa processar essa imagem. Por exemplo, como eu disse anteriormente, carros autônomos eles utilizam visão computacional para diferenciar e distinguir de diferentes tipos de objetos e que a gente pode encontrar numa estrada. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, onde a gente tem várias tags aqui que identificam para o carro o que vem a ser cada tipo de objeto. E isso é muito necessário para o carro porque ele precisa não só saber a rota que ele precisa seguir através do satélite, mas também identificar os objetos ali que vão estar constantemente aparecendo na frente dele para que não venha causar nenhum tipo de acidente. Como a gente pode ver nessa imagem, ocorre a identificação em tempo real de uma grande quantidade de objetos pela câmera do carro. Isso abre passagem para uma grande quantidade de aplicações que a gente pode aplicar a visão computacional, indo muito além do simples uso em carros autônomos. Essa tecnologia ela também oferece uma grande quantidade de possibilidades em diversos outros setores. Por exemplo, na área de segurança viária, a gente pode utilizar essas tecnologias para alertar os motoristas sobre a presença de pedestres, ciclistas ou até outros obstáculos desconhecidos na estrada, o que contribui para a prevenção de acidentes. Além do mais, em ambientes urbanos, essa capacidade de poder identificar em tempo real os objetos, ela pode ser empregada para monitorar o tráfego, gerenciar estacionamentos e até mesmo auxiliar na aplicação de leis de trânsito. Em um contexto mais amplo, a análise de dados provenientes dessa tecnologia pode acabar a alimentar sistemas de inteligência artificial e impulsionar ainda mais outros avanços em outras áreas de reconhecimento de padrões, de aprendizado de máquina e até visão computacional. Essa imagem que a gente pode ver aqui é uma imagem que ela é muito famosa no contexto de processamento de imagem. É uma imagem de uma mulher que é chamada de Lena e ela foi muito utilizada em pesquisas acadêmicas e industriais como um padrão de teste. E por isso que ela é considerada uma das imagens mais famosas. E ela é também considerada uma das primeiras imagens que foi escaneada para o computador. E por isso ela é tão relevante para a área. O interesse nessa imagem da Lena ela surgiu basicamente devido à qualidade e características únicas que estão presentes nessa imagem, o que tornam ela muito adequada para avaliar algoritmos e técnicas de processamento de imagem. Ela contém uma grande variedade de detalhes, texturas, cores, o que torna bastante desafiador a tarefa de testar a eficácia de diferentes métodos de processamento de imagem. Então nessa aula a gente vai abordar alguns tópicos que são os seguintes: como capturar e guardar uma imagem, o que é redução de dimensionalidade, o que é detecção de features, eliminação de ruídos, o que é um ruído numa imagem, o que é conversão de formatos e dentre outras coisas que eu vou falar mais posteriormente. Primeiramente, como que a gente captura e como que a gente armazena uma imagem? Bom, isso aqui é basicamente bem simples, todo mundo sabe como que a captura de uma imagem ela é feita. A captura de imagem ela é basicamente um processo de adquirir uma imagem através de vários dispositivos como câmeras digitais, scanners, sensores, até mesmo utilizando o próprio celular. A imagem ela é capturada e então armazenada em algum tipo de formato que a gente utiliza no celular ou no computador, um formato digital. Isso pode acabar variando de acordo com as características da imagem, os requisitos do sistema e diversos outros fatores. Geralmente essas imagens elas são armazenadas em formatos do tipo JPEG, PNG e dentre outros formatos. E o que vem a ser a redução de dimensionalidade? Basicamente ela é um processo que a gente utiliza para diminuir a quantidade de informações que tem uma imagem, mas a gente ainda mantém as características que são mais importantes, que são mais relevantes para aquela imagem. Isso é muito útil quando a gente lida com um conjunto muito grande de dados, com um conjunto muito complexo, porque isso vai ajudar a gente
a reduzir o tempo de processamento e a necessidade de armazenamento para essas imagens. Por isso que a gente reduz a dimensionalidade. A gente quer diminuir o tamanho dessa imagem para que a gente acelere o processamento e também economize espaço. O que vem a ser a detecção de features? A detecção de features ela envolve basicamente identificar e extrair características que são importantes para uma imagem que possam ser úteis para a gente analisar ou para a gente fazer o reconhecimento dessas imagens. Essas características elas podem incluir bordas, cantos, texturas ou até mesmo objetos inteiros. Existe uma grande quantidade de técnicas para a gente detectar essas features em uma imagem, como por exemplo a detecção de bordas, que a gente vai falar mais dela posteriormente nas outras aulas. E o outro tópico, que é eliminação de ruídos, o que vem a ser um ruído numa imagem? O ruído é o resultado de várias imperfeições na captura ou na transmissão de uma imagem. E isso pode acabar prejudicando a qualidade das informações que estão presentes nessa imagem. A eliminação de ruído é um processo muito importante no pré-processamento de imagens e ela tem por objetivo reduzir ou remover completamente as imperfeições de uma imagem. Mas mesmo assim a gente ainda vai manter as características que são mais importantes para a imagem. Isso pode ser feito utilizando filtros de suavização, como o filtro médio ou filtro gaussiano, ou outras técnicas mais avançadas de restauração de imagem. Já a conversão de formatos, acho que pelo próprio nome já dá para deduzir o que é, ela se refere à mudança de um formato de uma imagem de um tipo para um outro. Isso pode ser necessário por diversas razões, como por exemplo, a compatibilidade com diferentes softwares ou dispositivos, ou a redução do tamanho de arquivo, porque tem alguns formatos de arquivos preservam mais dados e, portanto, ocupam um espaço maior na memória, diferentemente de outros formatos de arquivos, outros tipos de imagem. E já existem diversas ferramentas, diversas bibliotecas em Python que estão disponíveis para a gente realizar essa conversão de formatos de imagem. E elas podem ser feitas de uma maneira bem simples, com alguns ajustes mais avançados ali, dependendo da necessidade que a gente tiver. Esses conceitos eles são essenciais para a gente entender a base do processamento de imagem, porque ele é crucial em uma variedade de aplicações. Processar imagem não se trata apenas de melhorar a aparência ali da imagem, a qualidade da imagem, mas também de extrair informações valiosas e tornar as decisões inteligentes com base nessas informações. Como, por exemplo, eu tenho aqui várias imagens aqui daquela mesma mulher lá, a Lena, e em diferentes tipos de imagens. Na primeira imagem, a gente pode ver aqui a imagem original da Lena, em tons de cinza, sem ter passado por nenhum tipo de processamento. Já na segunda imagem, a gente pode ver aqui que a gente tem uma imagem que tem um tipo de ruído, que é o que eu falei anteriormente. E esse tipo de ruído é o que a gente chama de sal e pimenta. Esse tipo de ruído ele recebe esse nome porque, devido à sua aparência ali meio granulada, semelhante à dispersão de sal e pimenta em uma superfície, ele acaba sendo bem semelhante ali, por isso que ele recebe esse nome. E esse ruído ele também pode ser gerado por uma variedade de fatores. Pode ser gerado por erros de captura, erros de transmissão de dados, condições ambientais, processamento de sinais. Por exemplo, em condições ambientais, pode ser que na hora que eu estiver capturando ali uma imagem, eu tenho uma baixa luminosidade ou condições atmosféricas desfavoráveis, o que pode acabar fazendo com que o ruído ele seja introduzido devido à baixa iluminação. Ou, por exemplo, quando a gente captura uma imagem à noite, geralmente ocorre esse tipo de problema. Se você tentar capturar uma imagem à noite, uma foto à noite, geralmente ela vai ter esse aspecto granulado aqui, ela vai ter esse tipo de ruído. Então, geralmente são as condições ambientais que podem gerar esse tipo de ruído. E esse ruído de sal e pimenta, ele é muito caracterizado por ser, de certa forma, bem aleatório e imprevisível. E o que torna desafiador para ser corrigido. E ele é, de certa forma, problemático, porque imaginem que a gente tenha lá um algoritmo de reconhecimento de imagem ali numa câmera de um carro autônomo, e na hora que ele está reconhecendo uma certa imagem, ele tenta reconhecer a imagem de uma certa placa ali, e aí acaba que fica nesse aspecto granulado, e ele, ao invés de identificar ali que a placa só vai até 80 por hora, identifica por alguma razão que passa de 160 por hora. Isso pode acabar ocasionando em acidentes em vários outros setores. Por isso que a gente precisa corrigir e ter alguma maneira de melhorar essa imagem para que ela seja compreensível. Por isso que a gente não trabalha com uma imagem que seja em si no aspecto granulado, porque pode acabar tendo uma alteração ali na maneira como o dado é interpretado. Então, corrigir ou reduzir completamente esse ruído é muito importante para que a gente melhore a qualidade visual da imagem, mas primordialmente, quando a gente está falando ali em visão computacional, é muito importante para que a gente garanta uma interpretação bastante precisa dos dados que estão contidos nessa imagem. Isso é fundamental e muito importante nas aplicações onde a precisão e a fidelidade da imagem são muito críticas,
como por exemplo, eu falei na do carro, mas outras situações, como por exemplo no diagnóstico médico, no reconhecimento de padrões de análise de imagens científicas, por exemplo. Esses padrões eles precisam ser precisos, porque se houver algum tipo de incerteza ali nos dados que ele está gerando, na imagem que está reconhecendo, pode acabar gerando problemas muito significativos. Nessa terceira imagem que a gente pode observar aqui, já é uma imagem que é processada. Então, a gente processou a imagem para tentar eliminar esse ruído. E aí a gente vai para a quarta imagem aqui, que é uma imagem onde a gente aumenta o contraste. Como vocês podem ver aqui, ela tem um tom ela tem uns tons mais escuros, é uma imagem mais contrastada. E isso é algo muito importante para fazer quando a gente está falando de processamento de imagem, que é essa aplicação desse contraste, porque como a gente pode ver, essa imagem ela se tornou um pouco mais evidente. A lena ali que está ali na imagem, ela se tornou mais notável. E isso é muito importante para o próximo passo do algoritmo, que é um dos passos mais importantes, que é a parte da detecção de bordas, como a gente pode ver aqui nessa quinta imagem. A detecção de bordas é um passo fundamental em muitos algoritmos de processamento de imagem e visão computacional, e é muito importante em aplicações de reconhecimento de objetos, segmentação de imagens e análise de padrão ali entre as imagens. É como a gente consegue representar para um computador um objeto na sua forma real. A detecção de bordas é importante por uma série de razões, como por exemplo para a gente extrair as features ou as características de um objeto, para a gente fazer segmentação de objetos, para a gente reconhecer certos padrões, como eu já disse anteriormente, para a gente reduzir a dimensionalidade, que eu vou falar mais posteriormente o que vem a ser a redução de dimensionalidade, para a gente pré-processar as imagens também. Então, a parte de detecção de bordas, essa imagem aqui, que ela está dessa maneira aqui, um pouco menos visível, mas com as suas bordas mais ali evidentes, ela é muito importante, é um processo muito importante no estágio de processamento de imagens. Já essa última imagem que a gente tem aqui, a sexta imagem, ela é uma imagem que apresenta uma distorção. E essa imagem distorcida, assim como a imagem granulada, ela pode ser muito problemática ali pro nosso algoritmo. E ela pode ser causada, essa distorção pode ser causada por uma vasta variedade de fatores, como por exemplo, lentes defeituosas ou mal calibradas, como quando a gente vai tirar uma foto, a lente pode estar quebrada ou defeituosa, e isso pode acabar causando esse tipo de distorção. E não é algo que a gente quer quando a gente está processando uma imagem, por exemplo, num carro autônomo, né? Não quer que uma lente mal regulada ali interprete de maneira errada um objeto que está na pista e acabe causando algum tipo de acidente. Outra coisa que pode acontecer, que pode decorrer nessas imagens ali distorcida, é os ângulos de visualizações incorretos. Quando a imagem ela é capturada de um ângulo de visualização meio inadequado, pode acabar ocasionando esse tipo de distorção na perspectiva. E isso é muito comum, né, com esse tipo de câmera. Problemas de iluminação também podem causar esse tipo de distorção. Erros quando tu está digitalizando ou convertendo o arquivo podem causar esse tipo de distorção. Manipulação digital e falhas de hardware ou até falhas de software.